Voltamos agora para falar de vacinação. Crianças de 3 a 5 anos de idade começaram a ser imunizadas contra a Covid-19 em Santa Catarina. E Florianópolis largou na frente e já começou a imunização dessa faixa etária. Não é a primeira vez que o Lendier vem até a Secretaria de Educação à Distância da UFSC, em Florianópolis. A pequena, que tem comorbidade, já recebeu a primeira dose contra a Covid-19 e retornou para a segunda dose. A menina, de 5 anos, veio acompanhada da madrinha. Eu estava, assim, contando os dias para a vacina chegar, porque eu reconheço todo o bem que a vacina faz. Esses anos todos a gente já tem uma tradição muito grande de saúde para as crianças através das vacinas. Então, é muito importante. A expectativa é que mais crianças devam ir aos centros de imunização de Florianópolis. A capital é a primeira cidade do estado a iniciar a vacinação para crianças de 3 a 5 anos de idade. A imunização foi autorizada depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária permitiu o uso da Coronavac. O Lucas, de 4 anos, veio acompanhado da mãe já nesse primeiro dia de vacinação. Processo que nós estávamos esperando há muito tempo, né, Lucas? E nós ficamos muito contentes. A baixa cobertura vacinal é a principal preocupação do governo do estado. Menos de 30% das crianças catarinenses de 5 a 11 anos retornaram para a segunda dose. Na Grande Florianópolis, 6 em cada 10 não finalizaram o esquema vacinal. Agora, com a recente autorização da Anvisa e o início da vacinação dos menores, a expectativa é que os pais voltem a trazer as crianças aqui para os centros de imunização. Parte dos pais que não voltaram com os filhos para a segunda dose tem medo de possíveis reações da vacina. O superintendente de Vigilância em Saúde reafirma a segurança dos imunizantes. Desde que foi implementado no Brasil, até hoje, nenhum evento adverso grave foi identificado em crianças abaixo dos 11 anos de idade, o que demonstra um excelente nível de segurança. E a criança vai estar protegida contra a Covid-19. A vacinação ocorre em 2 doses. O intervalo de espera é de, no mínimo, 28 dias. No centro de Florianópolis, o primeiro dia de vacinação dos pequenos foi agitado na van itinerante. E a equipe do local acredita que o movimento deve aumentar. A gente espera que o movimento aí dobre, que a gente possa vacinar todo mundo aí, da população geral que a gente procura, né? A gente espera vacinar bastante gente e é isso que a gente espera. E um carro capotou e caiu no Rio Tubarão na tarde de ontem. Uma idosa que estava no veículo morreu. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram o automóvel submerso com a senhora de 72 anos que não conseguiu sair e foi retirada já em óbito. O condutor, de 68 anos, já estava fora do carro quando as equipes de salvamento chegaram. O carro foi retirado do fundo do rio ainda ontem, no final da tarde. E a Federação das Indústrias de Santa Catarina fez um relatório para apontar sugestões de melhorias em rodovias do estado. É uma forma de pedir atenção e investimento que é preciso para as regiões importantes de escoamento da produção catarinense. Rodar pela região oeste de Santa Catarina tem sido um desafio para os motoristas. Estradas com buracos, afundamento do asfalto, trilhas de rodagem desgastadas, sinalização comprometida nas pistas, deformação do pavimento. Esses são alguns dos problemas constatados no levantamento feito pela Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc. Foram mais de 870 quilômetros percorridos. Entre eles, 10 rodovias estão em situação mais crítica. A região do Oeste é responsável por boa parte da produção agrícola de Santa Catarina, que precisa ser escoada. São, em média, 1.100 carretas que rodam pelas rodovias todos os dias e enfrentam o desgaste do asfalto gerado pela falta de conservação rotineira. O que nós observamos? Que hoje, com a falta dessa manutenção rotineira, estão já aconteceram problemas de trilhas de roda, de afundamento do pavimento, de desagregação do pavimento, e isso vai comprometendo a base da estrada e, por consequência, vamos dizer, depois o poder público, o Estado, em vez de fazer uma conservação, ele vai ser obrigado a fazer uma restauração da estrada, o que é bastante mais oneroso para os cofres públicos. Estrada sem condição adequada de rodagem implica no tempo de viagem, aumenta o risco de acidentes, consumo de combustível e eleva o custo da operação com conservação e manutenção dos veículos.
Tudo isso faz subir os custos das empresas de logística e traz impactos significativos para a economia do estado. Em 2019, o governo investiu quase 26 milhões de reais em conservação das rodovias, 20% a menos do que em 2018. Nos anos seguintes, e também nesse ano, o investimento foi bem maior. Então são obras e investimentos que atendem a todas as regiões. Claro que a manutenção rodoviária, pelo estado em que estão as rodovias, quando o governo assumiu, então 74% das rodovias estavam em estado regular ou péssimo. Então não é fácil de uma hora para outra você atingir as metas e buscar a manutenção delas em estado razoável. Mas pela análise da Fiesc e do engenheiro, os investimentos ainda não são suficientes. O Estado realmente, nestes 2 últimos anos, ele tem licitado muitas obras de projeto, de restauração, de conservação descontínua das estradas, das rodovias estaduais de Santa Catarina. Só que o que aconteceu é o seguinte, quando você não faz a conservação no momento oportuno, isso tem uma regra na engenharia que diz mais ou menos o seguinte, que você deixa de gastar R$1 em conservação de uma estrada, você obrigatoriamente vai gastar de R$3 a R$4 para restaurar aquela rodovia. Pois é, gente, começou nesta semana o prazo para pedir voto em trânsito para participar das eleições desse ano, independentemente de onde o eleitor estiver. Esse prazo vai até o dia 18 de agosto, conforme a lei eleitoral. E para explicar direitinho para a gente como fazer para ficar em dia com o processo eleitoral, a gente recebe aqui no estúdio o diretor-geral do TRE em Santa Catarina, Gonzalo Ribeiro. Boa tarde, Gonzalo. Explica para a gente, não é todo mundo que pode pedir o voto em trânsito, né? Exatamente. Essa faculdade é para algumas profissões de pessoas que não poderão estar no seu domicílio eleitoral, a exemplo de policiais militares, policiais federais e outras profissões do poder público. Eles fazem esse pedido e necessariamente deverão estar em uma das cidades com mais de 100 mil eleitores em Santa Catarina. E nessas profissões aí que podem pedir voto em trânsito, o que precisa fazer? Tem como fazer online? Tem que ir até algum lugar presencial? O que precisa fazer para poder votar mesmo não estando na cidade em que está cadastrado o título? Ele vai a um cartório eleitoral, faz a solicitação, indica qual a cidade onde ele estará e o título dele passará a estar habilitado naquele novo município, em específico para esta eleição. Necessariamente ele tem que ser um eleitor da mesma circunscrição, ou seja, um eleitor de Santa Catarina que está fora da sua cidade em Santa Catarina. Um exemplo, ele não estará num município do interior, estará em Balneário Camboriú. Faz a transferência ou para o primeiro turno, ou o segundo, ou ambos, para poder votar fora do seu domicílio. Dentro do mesmo estado, então? Dentro do mesmo estado, porque aí ele poderá votar em todos os cargos. Pois é, e a Embaixada dos Estados Unidos disse ontem que as eleições brasileiras são um modelo para o mundo, né? E que os americanos confiam na força das instituições do Brasil. Nós vamos falar então da segurança das urnas, né? O Brasil é mesmo visto como um modelo, porque ainda tem gente que duvida dessa aqui que está do nosso lado, a urna eletrônica, porque muitos países têm tecnologia para ter o voto eletrônico também e optam pelo papel. Como é que a gente pode assegurar de que a urna eletrônica é segura? Existem vários mecanismos, mas eu entendo que o principal deles é que a partir da emissão do resultado na urna eletrônica, ou seja, do boletim de urna, se pode fazer a conferência com os dados que a Justiça Eleitoral depois vai fazer a divulgação. Além disso, existem outras mecânicas de segurança que os próprios partidos, mais as outras entidades fiscalizadoras acompanham não só no dia da eleição, mas o que precede a eleição. Nós temos também as audiências públicas, todas as ações da Justiça Eleitoral são promovidas em audiências públicas e podem ser acompanhadas por quem tem interesse. E seguimos agora, Gonzalo, falando então da urna eletrônica. Essa aqui que está do nosso lado já é uma urna modelo para essa eleição de 2022. O que ela tem de diferente? Vai ter mais acessibilidade, né? A Justiça Eleitoral está preocupada em fazer com que todos os eleitores possam ter
possam executar o seu voto com tranquilidade. Então, o modelo que nós temos aqui é uma urna 2020. Né? Ela será usada nos principais centros de Santa Catarina e ela tem novidade aqui, libras, e também ela permite que um deficiente visual, por exemplo, se valha de fone, que é disponibilizado a ele, para que possa ter a interação quando estiver votando. Um deficiente visual, então, pode ir votar tranquilamente, que lá nesse local vai ter um fone para que ele possa votar com segurança. Exatamente. E, além disso, ela, nas teclas, já possui o braille. Então, além do braille, tem essa opção do fone de ouvido. E agora, uma coisa que muita gente se confunde, né? A ordem de votação. Vota primeiro para presidente, primeiro para deputado. Muita gente se confunde, acaba votando errado. É importante a gente falar também nessa ordem para que o pessoal de casa fique atento e vote na pessoa certa, na ordem certa, né, Gonzalo? Explica pra gente qual é a ordem de votação. Exatamente. A ordem de votação ela foi estabelecida em lei pelo Congresso Nacional. E nesta eleição será esta aqui. Primeiro deputado federal, 4 dígitos. Eu vou exemplificar aqui votando em um candidato a deputado federal. Escolhi o meu candidato, mostra na tela o nome, a foto e o número dele. Eu confirmo, vou à segunda opção, deputado estadual. Escolho o meu candidato, a informação da mesma forma. Confirmo. Uma novidade agora, que no caso do senador, que é o terceiro voto que o eleitor vai executar, é que na tela surgirá, inclusive, os seus suplentes. Quem são os candidatos a suplente, no caso daquele candidato. Confirmado, habilita o voto para governador e vice-governador. Porque o vice-governador também é votado. E ele surge na tela da urna. E, por último, presidente. Também com a opção de quem é o candidato a vice. Quando eu pressionar o confirma, o meu ciclo de voto está encerrado. E tem o barulhinho clássico do final da votação. Importante essa questão do senador, né, Gonzalo? Porque já aconteceu, inclusive, em Santa Catarina, de um senador em exercício falecer, virar óbito, e o suplente é quem toma o cargo, né? Então, a partir de agora, os suplentes desse senador também aparecem aqui na urna. O que vale o eleitor saber é que ele está votando no primeiro e no segundo suplente quando escolhe o seu candidato a senador. O que ocorre também para o cargo de governador, que junto terá o vice-governador, e de presidente, que também tem o vice-presidente. Tá certo, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente hoje trouxe aqui ao vivo uma urna nos estúdios do SC Acontece para começar a mostrar para o pessoal de casa como será o voto, é claro, sempre com consciência, e vale aquela velha dica de levar a colinha para a hora da votação, né, Gonzalo? De Santa Catarina, nós não chamamos de colinha, porque a palavra cola, ela vincula ao que o Ministério Público estabelece como corrupção. Então, aqui nós chamamos de lembrete. Bom, então, lembrete. Fica o lembrete para que as pessoas não esqueçam de levar o papelzinho lá escrito com quais números devem votar. Muito obrigada, Gonzalo. E nós agora vamos falar das condições de tempo por aqui em Santa Catarina. Olha só. Pois é, e a quarta-feira vai ser de sol entre nuvens em todo o estado de Santa Catarina. Inclusive, a gente vai mostrar para vocês uma imagem linda aqui de Florianópolis. Olha só, lá nas dunas da Joaquina, o céu encoberto, claro, o sol ali tentando ganhar espaço, mas olha que visual lindo das dunas junto com a praia da Joaquina lá no final, né? Muito bonito. Por isso, dessa forma nublada é que a gente vai mostrar também para vocês que segue assim aqui no estado. Bastante nebulosidade mesmo, como a gente traz aqui no mapa. No oeste, a gente tem possibilidade remota de uma chuvinha fraca para o final da tarde, início da noite. E o vento está soprando aí nordeste, mais fraquinho em todo o estado.
As temperaturas também sobem um pouquinho durante a tarde de hoje, mas não devem passar aí dos 26 graus pelo estado. Vamos dar uma olhadinha? Em Florianópolis, aqui no litoral, vamos ter aí a casa dos 23 graus de máxima. Lá na Serra, em Lages, 21. Em Chapecó, temos previsão de possibilidade de chuva, 24 graus de máximas. Então, lá para o final do dia, pode ter aquela pancadinha de chuva. E também, olha lá no norte, Jaraguá do Sul, 24 graus. E nos próximos dias, nós não temos mudanças bruscas no tempo, não. Isso é uma boa notícia, né? O sol deve continuar aparecendo entre nuvens em todas as regiões nessa quinta-feira. Olha só. A gente vai ter temperaturas, inclusive, elevadas. No oeste, na serra e no sul, a gente tem aí as máximas na casa de 27 graus no oeste e no sul 29 graus. Lá na serra que vai ficar um pouquinho mais amena, né? Com mínimas de 7, aí um pouquinho friozinho e máximas de 22 graus. Dessa mesma forma, também vai continuar assim nas outras regiões. No norte, no vale e no litoral, o sol marcando presença com algumas nuvens, mas menos do que hoje. E olha só, as temperaturas ficam na casa 25, 26, 24 graus. O que nos faz lembrar que nem parece inverno, né? Porque julho geralmente é o mês mais frio, chove bastante, mas tá bem diferente do que geralmente acontece nessa época do ano e dá um muito assim no coração, né? Porque eu gosto de temperaturas mais agradáveis, né? Eu sei que a Gabi gosta mais do friozinho, né, Gabi? Eu prefiro frio, viu, Grazi? Mas pra mim, como tá hoje, tá maravilhoso. Não tá aquele calorão, mas tem um solzinho dando as caras, dá pra botar uma manguinha, ainda tem aquele efeito, tira roupa, bota roupa, mas tá tudo certo, né? Tudo certo. Por enquanto é isso, viu? Sem mudanças bruscas no tempo. Vamos continuar assim por enquanto, então. E, gente, olha só que notícia legal. Um trailer, 2 cachorros e muita vontade de conhecer novos lugares. É assim que o casal de paulistas resolveu deixar o endereço fixo e colocou o pé na estrada para conhecer todo o continente. Olha só. O Parque Hariobos, em Rio do Sul, é apenas um dos vários endereços no caminho do Arthur e da Fernanda. Eles saíram de Jacareí, no interior de São Paulo, em junho, para uma viagem onde o que vale não é o destino, mas sim o percurso. Isso porque estão morando no motorhome. Nessa aventura levam 2 companheiros especiais, o grandão Biju, um dog alemão com 2 anos de idade, e a pequena Jujuba, de apenas 4 meses. O sonho de colocar o pé na estrada é antigo. Com média de uns 12 anos de idade, eu já lembro de ficar conversando com a minha irmã, e eu já via Kombi naquela época, que eu queria fazer uma viagem, eu queria conhecer o nosso país. Então, eu já venho namorando isso desde pequena. E a vida foi passando, eu vi gente andando de bicicleta, falei, nossa, vou de bicicleta, vou a pé, vou desse jeito, até chegar ao ponto que nós chegamos agora. Mas eu sabia que eu ia fazer essa viagem. Foram 3 anos de planejamento, né? A adaptação foi no quintal de casa, né? Bom, já que vamos viajar, o que a gente precisa levar, né? Porque não cabe tudo que a gente tem numa casa. O trailer é adaptado para acomodar os 4 com conforto. À noite, a mesa vira uma cama para os cães. E aos poucos, eles vão se adaptando a uma rotina diferente. Na casa, você faz, às vezes, um estoque para 15, um mês, às vezes, de coisas. E no trailer, você não tem espaço para isso. Você tem espaço para uma semana, 10 dias. Então, aí já muda a tua cabeça. Você não gasta muito, né? Você vai gastar menos. E roupa, não tem espaço. Então, é 10 camisas... roupa para frio, roupa para calor. Desapega a coisa mais difícil, né? Porque você tem coisas de história sua, né? Que está lá guardada, que você não quer se desapegar. Então a gente fez essa adaptação no quintal de casa. Então, e muitas vezes, isso não vai. Isso está faltando. Para uma boa convivência com os animais diariamente na estrada, precisou de muito conhecimento. Então a gente foi atrás de YouTube, comandos básicos, como lidar com esse cachorro, como apresentar ele. Então a gente foi mesmo para a loja, expôs ele com bebê, com criança, com cachorro, para ser um cachorro dócil e companheiro. E como a gente gosta de fazer trilha, e ele motiva a gente assim, né? Cada lugar que a gente tá morando, viver aquela cidade, viver aquele momento e tirar da cabeça que eu não estou numa viagem, estou vivendo essa viagem. É muito diferente, assim. As experiências estão sendo compartilhadas no perfil Fly Home Viagens no Instagram. Neste mês, eles estão passando pelo Vale Europeu Catarinense e pretendem chegar até Urubici, na região serrana. O mapa foi dividido em quadrantes e eles devem conhecer todo o continente. Mas o roteiro mesmo vai sendo decidido aos poucos, sem pressa e aproveitando cada novo lugar.
Na velhice eu vou ter que me aposentar, vou ter que ficar num trailer morando em algum lugar. Não dá para pensar em data, porque é uma lasquinha que eu estou viajando e já toma muito tempo e vale a pena viver cada cidadezinha do interior, cada lugarzinho. Então não tem pressa não, pode levar 5, 10, 15, 20 anos, o tempo que a gente tiver saúde. Que delícia viver assim sem pressa, né? E olha só, o SC Acontece de hoje tá terminando por aqui. Amanhã a gente se encontra às 10 para 1. Eu te espero no mesmo horário. Um beijo, tchau, tchau!